Como é que você explica desenvolver esse título novo? Por que não adotou? Porque eu acho, por exemplo, que o Daniel Goleman ele foi um pouco de oportunista. Assim. Ele criou um termo para duas inteligências que já existiam, que era a inteligência intra e interpessoal do Goleman. Do Goleman, do Gardner. Ele fez uma espécie de oportunista. Ele criou um nome novo para duas coisas que já existiam. Você não, você propôs uma coisa que é uma evolução de um processo. Como é que foi essa história? Você treinou muita gente, criou, basicamente, alicerçou, assinou cursos dessa natureza aqui no Brasil, participou de outros. Como é que foi inventar esse termo? Quais foram as palavras que vieram à tona antes? Eu brinco, você brinca com essa história. Quando eu cheguei na Escola Paulista em 2001, nosso mestre Zé Roberto, meu grande mentor, Paulo, eu cheguei vindo da área de treinamento, querendo fazer uma pesquisa sobre o impacto de treinamento na vida das pessoas, na psicobiologia. E eu encantado com o poder transformador de um treinamento, né? Já tinha feito formação em meditação, já tinha feito formação em PNL, já tinha feito formação em hipnose, já tinha uma estruturação em cognitivo-comportamental, né? Já me dedicava ao que a gente como chamava ali, os primórdios da neurociência do comportamento em treinamento. Aí a pergunta que o Zé Roberto fez é o que era mudança? Não, mudança é quando a pessoa chega e fez assim, ela vai fazer assado, mas mudança, então, é a transformação do comportamento? Eu falei, porque quando transforma o comportamento, porque mudou. Eu falei, é verdade, mas simplesmente quando você planta alguma coisa, quando você insere um conceito novo, será que isso também não é mudança? E a gente levou mais ou menos, tá? 2 anos para conseguir estruturar um conceito que entendia que mudança era o input da informação, né? E essa informação pode... eu não posso nem falar cair ficha, porque minha neta perguntou esses dias atrás para mim, o que é cair ficha, vovô? Aí eu fui mostrar o orelhão para ela. E o orelhão tem cartão hoje. Como que eu explicava a ficha telefônica? Eu tive que ir na internet para mostrar o que era ficha. Né? Então, quando caía a ficha, filha, completava a comunicação. Então, quando cai ficha para a gente, é completar a comunicação e pensar a ideia. É o breakthrough, né, que o pessoal usa, essa coisa bonita hoje. Se era necessário o input da informação, eu não sabia se essa ficha ia cair no mesmo dia, uma semana, um mês, um ano. O que eu sei, 5 anos, 10 anos, o que a gente sabe é que essa pessoa não é mais a mesma. A repercussão nela é outra história. Quando eu comecei a olhar, então, resultado, né? A palavra resultado, no 5 anos, 10 anos, no dicionário, você vai ver que é sinônimo de êxito e realização e sucesso. Então, quando inteligência do sucesso foi criado como inteligência do sucesso e inteligência do resultado, é porque a gente está falando em obter resultado. Mas aí, em 2003 para 2004, eu desenvolvi o termo que foi treinador comportamental. Por isso, muito tempo eu fui chamado o primeiro treinador comportamental no Brasil. Mais uma coisa que a história vai... Né? Por quê? Porque todo mundo era head trainer. Você lembra disso? Era head trainer. Era chique ser head trainer. Era consultor, tal, mas era head trainer. Era treinador, cabeça, aquela coisa. E esse termo, de onde vem? Vem da própria psicobiologia, vem da própria Escola Paulista, vem do próprio departamento onde a gente fazia terapia cognitivo-comportamental, partia do preceito de treinar alguém. Ela é uma terapia com início, meio e fim, e dentro da medicina comportamental, onde a gente é uma medicina com diversas ferramentas não medicamentosas, a gente vai da hipnose ao biofeedback, passa pela psiconeuroimunologia, assim vai, técnicas breves, né? Se eu treino uma pessoa, tá, então eu treino comportamento, daí surgiu o termo treinador comportamental. Né? Muitas pessoas usam esse termo e não sabem de onde vem. Tá, aí a gente começou a pesquisar o que a gente chamava de tecnologia comportamental. O que a tecnologia comportamental pode levar à vida das pessoas? Pode ajudar a melhorar resultado. Aí eu fiz o caminho inverso que a ciência fez quando começou.
deixa eu observar as pessoas que têm resultado e qual é a métrica delas. E os primeiros referências que me levaram a pesquisar isso foi meu pai e minha mãe. Duas pessoas simples, de origem humilde. Meu avô era carreiro de boi. O primeiro trabalho do meu pai na cidade foi ser carroceiro. Depois ele foi fazer telha. Depois ele foi ser camelô. Depois se tornou um grande e renomado profissional de vendas. Minha mãe, professora primária. Minha avó, italiana, filho de italiano, aprendeu a ler numa Bíblia. Meu outro avô... Então, assim, eu venho de uma origem, sou a primeira geração de universitário da família, mas os meus pais tiveram sonhos, eles romperam a barreira da pobreza. Né? O sonho deles era educar os filhos e construir o patrimônio deles. E eles conseguiram. Aí eu falei, tá, meu pai tinha uma grande inteligência relacional, era um homem de competência. Se você acha que eu sou folgado, você não conheceu meu pai, Pavani. Meu pai era um gênio, né? Na relação humana, ele era fenomenal, né? Minha mãe, muito métrica, muito disciplinada, né? Então, são características, mas eles conseguiram. Se eles conseguiram isso, qual foi a inteligência deles? Aí eu peguei a métrica da inteligência do Gardner, e eu não consegui enquadrá-los aí. Entendi. Né? Aí eu não conseguia. Né? A inteligência emocional, para o meu pai, talvez, para minha mãe, nem tanto. Tá, então, o que foi? Eles tomaram decisões na vida deles que permitiram a eles ter o resultado que eles desejaram, o objetivo que eles estabeleceram. Se isso é inteligência, o que é a universidade da vida? O que é a inteligência da vida? É inteligência comportamental. Quanto mais eu aprendo e tenho a disposição em ser resiliente, por isso, quando eu desenvolvi a teoria, eu descrevi padrões, o que eu chamo de crenças, comportamentos de poder e comportamentos de resultado. Você vê, às vezes, uma pessoa num bar tocando, Arraial da Ajuda, venham para Arraial, é maravilhoso. A Mucugê é a rua mais musical do Brasil, a rua mais charmosa do Brasil. Desculpa o bairrismo, tá aqui do ladinho, tá? Quando vocês vierem para cá, tem um consultório, Instituto de Neurociência, em cima do Banco do Brasil. É um dos meus esconderijos. Mas por que você vê algumas pessoas extremamente talentosas que não atingiram o resultado que elas queriam? Né? Porque faltou disciplina, comprometimento, dedicação, resiliência, uma série de coisas, ousadia. Então, eu procurei mapear uma série de padrões de comportamento necessários para que você realmente, tomando a decisão, fosse capaz. Eu posso ser determinado, mas se eu for determinado e não for resiliente, eu vou quebrar. Se eu não tiver disposição para superar, se eu não tiver ousadia, se eu não tiver... Né? E nesse primeiro livro, eu trouxe 24 entrevistas. Do Alberto Saraiva, que eu fiz pessoalmente, a maior parte delas, do Alberto Saraiva, Pelé, o César Ferreira, o Tcheco Aoki, o Maurício de Souza, a Zilda Arnes, minha querida amiga que faleceu, Valdir Washington Oliveto, o Sandoval, que era presidente do Espírito Santo, uma série o próprio Ronivon, pessoas não necessariamente famosas pela sua fama, mas famosas pelas suas decisões. O Ronivon é um cara que decidiu abrir mão da carreira para ser pai. Sem dúvida. É o pai, né? Então, assim, são coisas... Tem duas pessoas que eu não entrevistei pessoalmente no livro, que é Darth Vader e Jesus. Né? Darth Vader, por quê? Porque existe um poder muito grande no mal. Por quê? Porque quando eu não tenho lá parâmetros, se eu não tenho balizas morais, eu vou passar por cima de tudo e de todos para obter o que eu desejo. Existe o poder no mal? Fato. Existe o poder do bem, cada um escolhe o que quer. Né? E Jesus encerra meu livro, uma pretensão que eu lembro até que o Dom Fernando Figueiredo, que é o mentor do Padre Marcelo, ele leu o texto, eu falei, Dom Fernando, não é muita pretensão eu falar que entrevistei Jesus? É liberdade poética, doutor João. Né? E Jesus era alguém que estava disposto a sacrificar a própria vida para transformar o seu sonho em resultado. E que resultado, né? Que resultado, né? Mas o poder transformador do sacrifício, isso é lindo, né? Então, cada pessoa tem que entender, e às vezes as pessoas, em prol do resultado, Pavani, elas sofrem,
que não é legal. Sofrimento é o remember da dor. Tá? Elas têm que entender que se eu tenho um objetivo estabelecido, eu lembro o dia que a gente se conheceu, acho que o evento, fomos eu e a Suzane Herculano que abrimos, né? Porque a gente estava lançando, apoiando Moraes na abertura do Cérebro Melhor no Brasil na época. São questões, hoje eu preciso até ligar para o Moraes e dizer o que é a vanguarda, né? Uma coisa que hoje as pessoas aceitam, na época as pessoas não entendiam. Né? Que louco isso. Mas, a partir daí, a gente começa a imaginar como o resultado faz diferença. Aí, eu, tentando entender o que era, eu fui procurando entender. Aí, eu comecei a falar inteligência do comportamento, comportamento de inteligência. E eu descobri o conceito. Se você colocasse em 2006 no Google, inteligência comportamental, você só ia encontrar teses sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não pode ser programada. Uma máquina que hoje a gente tem uma série de parâmetros hoje, mas o que é o sonho da inteligência artificial? É eu falar o seguinte, eu quero chegar em São Paulo, tá? Eu não abro um mapa de opções A ou B, né? Eu vou pensar bem, eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir de cavalo, posso ir de charrete, posso ir de avião. A pergunta é em quanto tempo? Em quanto tempo? Tá, eu tenho que estar em São Paulo daqui a 10 horas. Eu tenho, primeira opção, né, seria, tá bom, eu tenho como pegar um voo ou fretar um avião. Tá, se eu tenho que fretar um avião, então, quando eu tomo as decisões, quando a máquina tomar decisões, algumas máquinas já tomam, independente da opção infinita que a gente abre a cada decisão, né? Eu posso ir para a esquerda ou para a direita? Eu fui para a direita. De novo, eu posso ir para a esquerda ou para a direita ou ficar parado, ou dar um passo para trás. O tempo todo a gente toma decisão. Né? A gente faz isso desde a hora que acorda. Quando você acorda, você decide se você vai reclamar da vida ou agradecer a Deus porque você tem mais um dia para transformar sonhos em realidade. Né? É uma escolha. Né? Você escolhe, você vai olhar do lado e o que você vai dizer para o seu companheiro ou para a sua companheira. Ou você vai se lamentar ou agradecer a Deus por não ter um companheiro ou companheira. É de cada um. Né? A partir do momento que você entende que você vive por resultado, e isso para muitas pessoas é ofensivo, sabe, Márcia? Sabe, Pavani? Porque é muito legal filosofar. Eu adoro. Então, pessoas cultíssimas. Né? Quantos eventos isso com coisa, né? Só que chega uma hora que tá bom, vamos colocar em prática. A filosofia nos ajuda a pensar, ajuda a melhorar a criatividade, né? Só que tem gente que fica só na teoria. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião em Brasília com o pessoal do Sebrae, o pessoal, então a inteligência comportamental é a inteligência do empreendedor? Não, é a inteligência do realizador. Por quê? Porque tem gente que passa a vida inteira empreendendo e não realiza nada. Porque falta disciplina, falta resiliência, falta planejamento estratégico, falta uma série de coisas. Né? E é duro, Pavani. Eu juro que a gente... eu quero querer... Às vezes eu brinco, vocês, quem me conhece sabe que eu sou brincalhão e tal, mas é duro ser pragmático nesse ponto. Se você não está tendo resultado, o principal responsável é você. Legal, olha que coisa, você começou a descobrir a chave para mudar. É, isso aí. Agora, enquanto você... Por que... Eu tenho só... A primeira lei do meu livro, ela fala de uma lei que você, nesse conceito, me ensinou muito. Chama Lei do Merecimento. Caso você não tenha conseguido o que você deseja, é porque você provavelmente ainda não mereça. Faltou algum comportamento, algum traço, alguma coisa faltou ser feita. Sempre a responsabilidade é nossa, seja boa ou seja ruim a notícia.